Capítulo 15. O Sr. Collins não era exatamente o que poderá chamar um homem sensato, e essa deficiência da natureza pouco ou nada fora auxiliada, quer pela educação como pela convivência social. Grande parte da sua vida passara sob a orientação de um pai letrado e avarento, e, embora tivesse frequentado uma universidade, conservara apenas os laços puramente necessários, sem que tivesse sabido cultivar qualquer conhecimento útil. A submissão em que seu pai o educou conferia-lhe originalmente grande humildade no trato, humildade essa que era agora poderosamente contrabalançada pela vaidade própria de um espírito fraco, que vive isolado pelos sentimentos resultantes de uma prosperidade prematura e inesperada. Um feliz acaso recomendara-o a Lady Catherine de Bourgh, quanto àquela vaga em Hertford, e o respeito que ele tinha pela elevada posição social da senhora, assim como a sua veneração por ela como sua patrona, juntamente com uma muito boa opinião de si mesmo, da sua autoridade como clérigo e dos seus direitos como reitor, fazia dele uma mistura complexa de orgulho e sobreveniência, presunção e humildade. Presentemente, na posse de uma bela casa e de um rendimento mais que suficiente, ele decidira casar, e ao procurar a reconciliação com a família de Loughborough, tinha em vista uma esposa, pois tencionava fazer a escolha entre as jovens primas, caso elas se mostrassem tão bonitas e simpáticas como delas corria a fama. Era esse o seu plano, quando falava em dever-lhes uma reparação por lhes herdar os bens do pai, e um plano que ele considerava excelente, perfeitamente elegível e adaptável, além de mostrar à sua parte um desinteresse e uma generosidade sem limites. Ora, o seu plano não sofreu modificação ao vê-las. A bonita cara da menina Bennet corroborou desde logo os seus intentos, além de vir ao encontro de suas noções mais estritas sobre os direitos de propriedade. E logo na primeira noite ela foi a eleita. A manhã seguinte, contudo, trouxe uma alteração, pois no quarto de hora de tête com a senhora Bennet, teve antes do pequeno almoço, após iniciar uma conversa sobre o seu presbitério e naturalmente conduzi-la à revelação das suas aspirações de encontrar para ele uma anfitriã em Loughborough, a mãe das raparigas, entre afáveis sorrisos e encorajamentos vagos, pô-lo de sobreaviso quanto àquela mesma Jane em que ele se fixara. Que, quanto às suas filhas mais novas, ela não poderia tomar sobre si a responsabilidade de afirmá-lo, não poderia oferecer-lhe uma resposta segura, embora até a data não soubesse de nenhuma predisposição neste sentido, mas que, quanto à filha mais velha, ela via-se forçada a mencioná-lo, sentia mesmo como o seu dever dá-lo a entender o fato de que estava praticamente comprometida com outrem. O Sr. Collins tinha apenas de mudar de Jane para Elizabeth, e depressa o fez. Fê-lo enquanto a Sra. Bennet dava um jeito na lareira. Elizabeth, a seguir de Jane, tanto pela idade como em beleza, sucedia-lhe naturalmente. A Sra. Bennet guardou a insinuação como um tesouro e, encantada, confiava em que em breve teria 2 filhas casadas. Quanto ao homem de quem na véspera não podia ouvir falar, tinham-o agora em grande estima e consideração. A intenção de Lydia de visitar Meryton não fora esquecida, e as irmãs, com exceção de Mary, concordaram em ir também. O Sr. Collins, a pedido do Sr. Bennet, servia-lhes de companhia, pois este estava ansioso por se ver livre dele e ter a biblioteca à sua inteira disposição, o que não conseguira desde o pequeno almoço, uma vez que o primo para aí o seguira e aí se preparava para ficar, teoricamente ocupado com um dos seus maiores volumes da coleção, mas na prática interpelando-o vez sem conta a propósito da sua casa e do jardim de Hunsford. Tal procedimento punha o Sr. Bennet fora de si. Na sua biblioteca tinha ele sempre garantidos o sossego e a tranquilidade, e, embora preparado como
o confiou a Elizabeth a enfrentar o disparate e a presunção em todos, outra divisão da casa habituara-se a encontrar ali o seu refúgio. Daí a sua pronta delicadeza em convidar o Sr. Collins a juntar-se às filhas no seu passeio. Quanto ao Sr. Collins, que em boa verdade se adequava mais a uma caminhada que a grandes leituras, mostrou enorme satisfação em fechar o seu volumoso livro e partir. Mantendo ele, no estilo pomposo em que lhe era peculiar, uma conversa destituída de todo o interesse, na qual as suas primas, por mera delicadeza, colaboravam, chegaram finalmente a Meryton. Uma vez aí, as mais novas deixaram de lhe prestar qualquer atenção. Os olhos delas imediatamente se puseram a percorrer a rua em busca de oficiais, e nada os faria desviar, a não ser um chapéu verdadeiramente bonito, uma musselina que constituísse novidade alguma mostra. Porém, a atenção de todas elas em breve se prendeu num jovem de estupendo aspecto e que elas nunca tinham visto antes, caminhando com um oficial no outro lado da rua. O oficial era o próprio Sr. Denny, sobre cujo regresso de Londres Lídia viera informar-se, e que lhes fez uma vênia ao lhes vê-las passar. Agradavelmente impressionadas com o aspecto do desconhecido, deitaram-se a adivinhar de quem se trataria. Kit e Lídia, decididas, se possível, a descobri-lo, fingindo dirigir-se à loja em frente, atravessaram a rua e alcançaram o passeio oposto, exatamente na altura em que os dois cavalheiros, que tinham voltado para trás, chegavam ao mesmo local. O Sr. Denny imediatamente meteu conversa e pediu-lhes licença para lhes apresentar o seu amigo, Sr. Wickham, que com ele regressara na véspera da capital e sobre o qual tinha a alegria de participar, que aceitara um cargo no seu regimento. Era o cúmulo, pois ao jovem só lhe faltava o uniforme para se tornar verdadeiramente irresistível. A sua aparência era toda em seu favor. De inegável beleza, os traços eram delicados, a figura garbosa e as maneiras extremamente agradáveis. Após ter sido apresentado, iniciou uma conversa pronta e fácil, que além de perfeitamente correta, era natural. E ainda se encontravam todos conversando agradavelmente quando o barulho de cavalos lhes chamou a atenção para Bingley e Darcy, que nas suas montadas desciam a rua. Ao reconhecerem as senhoras do grupo, os dois cavalheiros imediatamente se dirigiram para elas e cumprimentaram-nas segundo as formas usuais. Billing era quem principalmente falava, e a menina Bennet ao seu principal objeto. Iam precisamente, dizia-lhe ele, a caminho de Longbourn para indagarem sobre ela. O Sr. Darcy corroborou a frase do amigo com uma vênia e estava tentando não fixar os olhos em Elizabeth, quando aqueles subitamente se detiveram no desconhecido. E Elizabeth, surpreendendo as expressões de ambos, ao encararem um com o outro, ficou pasmada com o efeito de tal encontro. Ambos mudaram de cor, um empalideceu e o outro corou. O Sr. Wickham, passados alguns instantes, levou a mão ao chapéu, cumprimento esse e a que o Sr. Darcy mal se dignou retribuir. Que quereria dizer aquilo? Era impossível adivinhá-lo, mas impossível também não desejar sabê-lo. Pouco depois, o Sr. Bingley se pareceu, contudo, ter notado o que se passara, fez as despedidas e afastou-se com o amigo. O Sr. Denny e o Sr. Wickham acompanharam o grupo até a porta do Sr. Phillips, e aí fizeram suas vênias, apesar da insistência de Lídia, para que entrassem, e apesar de a própria Sra. Phillips, assomando em grande alarido a uma das janelas da sala, secundar o convite. A Sra. Phillips tinha sempre grande alegria em ver as sobrinhas. As duas mais velhas, porém, graças à sua ausência recente, recebeu-os com um calor especial e estava exatamente exprimindo-lhe a sua enorme surpresa pelo seu súbito regresso à casa,
no qual, visto não ter tido a carruagem do pai que as fora buscar, ela nada teria sabido, se acaso não tivesse encontrado o moço de fretes do Sr. Jones, que lhe disse não terem de enviar mais medicamentos para Nendefer, pois, visto as meninas Bennet já lá não se encontrarem, quando na sua atenção e delicadeza foram reclamadas pela pessoa do Sr. Collins, que Jane lhe apresentara. Ela acolheu ao seu melhor bom tom e que ele retribuiu mais exagerado ainda, desculpando-se pela intrusão, sem que nenhum conhecimento prévio se tivesse verificado entre eles, mas que ele esperava poder justificar pelo seu parentesco com as jovens senhoras que ele acompanhava. A senhora Phillips ficou extasiada perante tal excesso de boa educação, mas a sua contemplação daquele desconhecido em breve foi interrompida pelas exclamações e perguntas acerca do outro, sobre o qual, contudo, ela nada contou que as sobrinhas já não soubessem, apenas que o Sr. Denny o trouxera de Londres e que ele iria desempenhar o cargo de tenente no destacamento. Disse ainda tê-lo estado a observar aquela última hora, enquanto ele por ali passeava, ocupação essa que Kit e Lydia teriam de bom grado continuado, caso o Sr. Wickham, o novo, surgiu-se, mas infelizmente ninguém mais passou aquelas janelas para além de alguns oficiais, que, comparados com o recém-chegado, não passavam agora de indivíduos desagradáveis e sensaborões. Alguns deles jantariam com os Phillips no dia seguinte, e a tia prometeu-lhes convencer o marido a visitar o Sr. Wickham e convidá-lo também, caso a família de Longbourn acedesse a reunir-se-lhes logo após. Todos concordaram, e a senhora Phillips salientou que teriam, entre outros, o sempre divertido e barulhento jogo da loteria, seguido de uma ceia leve e reconfortante. A expectativa de tais prazeres encheu o grupo de regozijo, que se separou numa boa disposição mútua. O Sr. Collins, ao abandonar a sala, mais uma vez se desfez em desculpas e, com infatigável delicadeza, foi asseverado da sua desnecessidade absoluta. No caminho para casa, Elizabeth contou a Jane o que ela surpreendera entre os dois cavalheiros. E embora a reação mais natural de Jane fosse defender um ou outro, ou ambos, caso algum deles parecesse em falta, também não encontrou explicação para tal comportamento. Uma vez regressados, o Sr. Collins fez as delícias da Sra. Bennet ao exprimir-lhe a sua admiração pela delicadeza e maneiras da Sra. Phillips. Afirmava ele terminantemente que, com a exceção de Lady Catherine e de sua filha, nunca lhe fora dado deparar com mulher mais elegante, pois ela não só recebera com a maior cortesia, como também o incluíra formalmente no seu convite para o dia seguinte, e que bem que nunca ela o tivesse visto antes. Era, por conseguinte, levado a supor que tal atitude se pudesse, em parte, atribuir ao seu parentesco com a família, mas que, apesar disso, nunca em toda a sua vida recebera tais provas de atenção.